O Kung Fu e o Karatê escondem as técnicas de autodefesa mais brutais já criadas. Não se engane, isso não é sobre filmes ou competições. É sobre sobrevivência. O poder de destruição do Karatê, a velocidade de impacto do Kung Fu, todos têm algo em comum. Foram feitos para neutralizar ameaças reais. Neste vídeo, você vai descobrir alguns dos estilos tradicionais mais eficientes dessas duas artes marciais para autodefesa. O Kung Fu e o Karatê são muito mais do que artes marciais tradicionais, são sistemas inteligentes de autodefesa que evoluíram ao longo de séculos para responder a ameaças reais. Ative as notificações, aperta o play e vem comigo. O primeiro movimento é sempre o mais importante. Seja bem-vindo, você está no mundo marcial. Tin Na. O Tin Na é um dos sistemas mais antigos de controle e aprisionamento do Kung Fu, e seu nome significa literalmente agarrar e prender. Ele nasceu dentro dos exércitos e das forças de segurança imperiais da China, sendo usado para neutralizar inimigos sem depender apenas de força bruta. Suas técnicas incluem torções articulares, pressões em pontos sensíveis, golpes traumáticos, imobilizações e alavancas. Imagine uma situação de autodefesa em que alguém tenta segurar seu braço ou agarrar você pela roupa. O Tin Na ensina a transformar essa pegada em uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do agressor, controlá-lo ou até causar dor suficiente para encerrar a luta de imediato. É considerado o elo de ligação entre o Kung Fu e as artes marciais modernas de controle. Sua eficácia está no fato de usar o corpo do inimigo contra ele mesmo, explorando vulnerabilidades naturais das articulações e músculos. No mundo real, o Tin Na é valioso porque a maioria das agressões começa com agarrões ou empurrões, e essa arte fornece respostas práticas para controlar ou eliminar a ameaça de forma rápida e sem depender da força física. Goju Ryu. O Goju Ryu é um dos estilos mais respeitados do Karatê de Okinawa. Seu nome significa escola do duro e do suave, refletindo sua filosofia, combinar força explosiva e suavidade estratégica. O duro está presente em socos, chutes curtos e golpes diretos, enquanto o suave se manifesta em bloqueios circulares, esquivas e respiração profunda. Essa respiração, chamada Ibuki, fortalece o corpo e dá resistência contra impactos. Na autodefesa, o Goju Ryu se destaca porque não se limita apenas a atacar, mas também ensina a absorver golpes, resistir à pressão e contra-atacar no momento certo. É um estilo que prepara o corpo e a mente para situações de combate real, onde resistência e explosão podem decidir o confronto. Na vida real, isso significa ter um corpo condicionado para suportar choques físicos e a habilidade de reagir de forma simples e direta em espaços apertados, como transporte público ou ruas estreitas. Pak Mei. O Pak Mei, também conhecido como sobrancelha branca, nasceu no sul da China e carrega a fama de ser um dos estilos mais letais do Kung Fu. Criado por um mestre lendário que teria ligação com os templos Shaolin, o estilo é baseado em movimentos curtos, explosivos e devastadores. Ao contrário de estilos que dependem de movimentos longos ou ornamentados, o Pak Mei é totalmente voltado para a eficácia em curta distância. Ele utiliza socos penetrantes, empurrões poderosos, ataques aos pontos vitais e uso intenso das mãos como principal arma. Na prática da autodefesa, isso significa acabar com o confronto em questão de segundos. O objetivo do Pak Mei não é prolongar a luta, mas atingir o agressor de forma rápida, precisa e irreversível, o que o torna extremamente temido. No mundo real, essa abordagem é essencial. Quanto mais curta a luta, menor a chance de lesões ou de enfrentar múltiplos agressores. O Vado Ryu é um estilo japonês de karatê que mistura a tradição okinavana com influências do Jujutsu. Seu criador, Hironori Otsuka, acreditava que apenas socos e chutes não eram suficientes para enfrentar situações de combate real. Por isso, o Vado Ryu incorpora deslocamentos, esquivas, torções e contra-ataques fluidos. Na autodefesa, essa filosofia é essencial. O praticante de Vado Ryu aprende a não confrontar diretamente a força do oponente, mas a redirecionar, absorver e responder com precisão. Isso torna o estilo especialmente útil contra adversários mais fortes fisicamente. Além disso, sua ênfase na mobilidade e no uso inteligente do espaço ajuda o praticante a escapar de situações perigosas sem se expor a riscos desnecessários. No mundo real, o Vado Ryu funciona porque nem sempre lutar é a melhor opção.
Ele ensina que a defesa pessoal também pode ser escapar com segurança e eficiência. Beijing Shuaijiao. O Beijing Shuaijiao, também chamado de estilo de Pequim, tem forte influência militar e foi parte do treinamento da Guarda Imperial da China. Ele é uma versão refinada e extremamente prática da arte de quedas e projeções chinesas. Diferente de outras variações, o Pequim Shuaijiao inclui socos rápidos, chutes baixos e cotoveladas curtas como preparação para a projeção. Ou seja, o lutador não apenas derruba, ele primeiro quebra a estrutura do oponente com ataques curtos e diretos, e então finaliza com a projeção. A ideia central é simples e brutal: quebrar a base do inimigo antes de jogá-lo no chão. Isso torna a técnica altamente funcional em situações de rua, onde derrubar um agressor de forma desequilibrada e contundente pode encerrar a luta imediatamente. No mundo real, essa estratégia é eficaz porque permite neutralizar o adversário sem se expor demais, já que a combinação de golpes rápidos com quedas reduz drasticamente a chance de o oponente se recuperar. O Eshi Ryu. O Eshi Ryu é um estilo de karatê com fortes influências do Kung Fu do sul da China, mistura força, precisão e resistência. Uma das marcas do Eshi Ryu é o condicionamento físico extremo. Os treinos incluem fortalecimento de braços, pernas e abdômen para resistir a impactos e devolver golpes com poder devastador. Além disso, o estilo usa muitos golpes de mão aberta, chutes baixos e ataques rápidos ao corpo do adversário. Na autodefesa, isso significa ter um corpo preparado para absorver choques e devolver ataques em pontos sensíveis. O Eshi Ryu não depende apenas da técnica, mas também do corpo condicionado como uma verdadeira arma. No mundo real, o Eshi Ryu é eficaz porque prepara o praticante para suportar impactos e responder em situações de alta pressão, mesmo em ambientes fechados. Choi Li Fut. O Choi Li Fut é um dos estilos mais completos do Kung Fu do sul da China, criado para enfrentar múltiplos oponentes em cenários de guerra e rebelião popular. Sua grande característica é a combinação de golpes circulares de braços, chutes longos, socos diretos e técnicas de longa, média e curta distância. Além disso, o Choi Li Fut incorpora movimentos poderosos com rotação do quadril e do corpo, o que gera força explosiva mesmo em ataques aparentemente simples. É também famoso por incluir técnicas contra múltiplos adversários, algo raro em muitas artes marciais. Na autodefesa, o estilo se destaca por sua versatilidade. O praticante consegue responder de longe com chutes, de perto com cotoveladas e joelhadas, ou até controlar a luta em agarrões. É literalmente um arsenal marcial. No mundo real, o Choi Li Fut é eficaz porque prepara o lutador para situações caóticas, como brigas contra mais de um agressor, onde a variedade de técnicas e o alcance diferenciado fazem toda a diferença. Motobu Ryu. O Motobu Ryu é um dos estilos mais autênticos de karatê de Okinawa, ligado à família Motobu, que sempre priorizou a praticidade no combate real diferente de versões mais modernas e esportivas do karatê. O Motobu Ryu mantém técnicas cruas e eficazes para defesa pessoal. Seus treinos incluem golpes diretos, agarramentos, torções, chaves e até defesas contra múltiplos agressores. O foco está em preparar o praticante para a vida real, onde a luta não segue regras de competição. Na autodefesa, o Motobu Ryu se mostra extremamente eficaz porque não se preocupa com pontuação ou estética, mas sim com sobrevivência e neutralização imediata do perigo. No mundo real, ele é eficiente porque foi pensado justamente para confrontos caóticos de rua, ensinando o praticante a responder ao inesperado. E aí, o que achou desses estilos incríveis? Tanto o Kung Fu quanto o Karatê oferecem ferramentas poderosas para sua autodefesa, cada um com sua estratégia única, adaptação e controle ou precisão e poder explosivo. O importante é praticar, desenvolver a mentalidade certa e sempre buscar evoluir. A verdadeira autodefesa começa na mente e se fortalece com disciplina e técnica. Se gostou do conteúdo, deixe seu like para valorizar o canal. Comente qual estilo você se identificou mais, Kung Fu ou Karatê. Compartilhe com quem também precisa aprender a se defender. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Treine com segurança e fique em paz.